Normalmente quando se fala em esporte, você escuta muito opiniões que a maioria das pessoas pensam. Comentários que a maioria das pessoas pensam. Mas hoje eu vou dar algumas opiniões impopulares sobre o tênis. Coisas que, se você acompanha esporte, se você é fã do esporte como eu, você dificilmente vai ouvir por aí na internet. As pessoas têm medo de falar isso, mas eu não. Então é por isso que a gente vai entender 5 verdades difíceis de engolir sobre o tênis. Primeira verdade. Dificilmente a gente vai ver uma temporada melhor do que Djokovic em 2015. 93,1% de vitórias na temporada. Avassalador. Além disso, ele chegou na final de todos os Grand Slam e só perdeu a final de Roland Garros para Wawrinka. Chegou na final de 8 campeonatos Masters 1000, ganhando 6. Para vocês terem uma ideia, existem 9 Masters 1000 no circuito. Ele chegou na final de 8. Aí talvez você pense, ele ganhou tudo isso, mas pelo menos o ATP Finals, né, que é os 8 melhores, ele não deve ter ganho, né, porque ninguém é perfeito. Ele ganhou. No, he's missed it. Always a disappointing way to end such a... 31 vitórias em cima de jogadores top 10. 15 vitórias e 4 derrotas contra jogadores top 5 do ranking. E 15 vitórias e 4 derrotas contra o Big Four. Aqui no caso, Nadal, Federer e Murray. Não sei se deu pra entender a grandeza de tudo que eu falei aqui. Mas ele ganhou 82 partidas na temporada e perdeu 6. E a questão não é apenas a quantidade de vitórias e a quantidade de derrotas, mas também a relevância dos títulos que ele ganhou. Mano, ganhou 3 Grand Slam, ganhou 6 Masters 1000. Basicamente, tudo que tinha de importante, de grande pra ganhar ao longo da temporada, ele ganhou em 2015. A nível de curiosidade também, ele alcançou alguns recordes nessa temporada. Alguns deles são: foi o primeiro a vencer o Australian Open 5 vezes na era aberta, nesse ano 2015. Foi o primeiro a alcançar o Sunshine Double 3 vezes ao longo da carreira. Sunshine Double é quando você ganha o Masters 1000 de Indian Wells e o Masters 1000 de Miami em seguida, né? É um em seguida do outro no calendário, e é quando você ganha os dois em seguida. Ele conseguiu isso 3 vezes na carreira, assim na terceira, em 2015. Ele foi o primeiro da história a vencer os 3 primeiros Masters 1000 da temporada. Foram eles Indian Wells, Miami e Monte Carlo. Em destaque para Monte Carlo, porque Monte Carlo troca de superfície, né? Porque Indian Wells e Miami é na quadra dura e Monte Carlo é no saibro. Mesmo com a troca de superfície, mesmo com essa troca aí, Djokovic conseguiu se desdobrar e ser campeão. Ninguém nunca tinha conseguido ganhar os 3 primeiros Masters em um ano na história. Ele foi o primeiro a ter uma vantagem de 5.000 pontos sobre o segundo colocado no ranking. Essa é bizarra. E ele foi o primeiro e único a ganhar de Nadal e Roland Garros e Federer e Wimbledon no mesmo ano. Sinônimo de dominância. É o GOAT, né? Desculpa, mas não tem alcaraz, não tem cena que vai conseguir replicar isso aqui. Eu acho muito difícil. Segundo, o tênis ficou muito mais legal depois que as quadras não ficaram mais tão rápidas. Isso aqui é pra galera mais velha e mais conservadora do tênis. Mas até os anos 2000, tirando o saibro, é claro, né? As quadras eram muito rápidas. Dificilmente tinha rally entre os jogadores, entre os tenistas, justamente porque a quadra era muito rápida. Então a bola corria muito rápido. Então o ponto acabava rápido. O saque era de longe o golpe mais importante dessa época. Não que hoje não seja importante o saque, logicamente, mas nessa época era muito mais. Até por isso também, né? Durante muitos anos no tênis, basicamente quem era o melhor era quem conseguia sacar e volear com melhor eficiência. O famoso serve and volley, saque e voleio. Se você discorda de mim, tente assistir uma partida inteira dessa época, até antes dos anos 2000. Tem aí no YouTube. Você vai entender o que eu tô querendo dizer. É chato pra caralho. Só deixando claro, eu não tô querendo desmerecer os atletas dessa época, né? Até porque teve jogadores gigantes, Agassi, Sampras, McEnroe. O próprio Guga, nosso ídolo máximo aqui do Brasil, também jogou nessa época. Só que ele jogava no saibro, né? Que era um pouco mais interessante. No caso, jogava melhor no saibro. No entanto, não tem nenhuma vergonha de admitir que hoje o esporte evoluiu e é muito mais interessante assistir o esporte hoje do que naquela época, antes dos anos 2000. Outra coisa importante notar também, hoje em dia os golpes têm muito mais top spin também. Hoje se usa muito mais, a munheca, a rotação do punho na hora de golpear, gerando mais potência e mais spin. Terceiro, Nadal foi nerfado para o bem do tênis. Se você acha que conhece algum atleta que tem muita lesão, um Neymar da vida, por exemplo, é porque você não conhece a história de Nadal, meu irmão. Porque o tanto que esse cara teve de lesão ao longo da carreira parece mentira. Eu nunca vi uma pessoa para ter tanta lesão. Eu também nunca vi a pessoa assistir o vídeo até aqui e não se inscrever e deixar o like. Ajuda aí, pô, tamo junto. Quem conhece Nadal sabe que ele teve várias e várias lesões ao longo da temporada, desde quando ele era amador até o finalzinho da sua carreira ali, o último ano. Cotovelo esquerdo, pé esquerdo, joelhos, abdômen, costas, pulso esquerdo, pulso direito, costela quebrada, abdômen e quadril.
Destaque para essa lesão no quadril, que foi a mais recente dele, e rendeu a ele o ATP 250 de Brisbane, o qual ele perdeu para Jordan Thompson, perdendo 3 match points durante a partida devido a essa lesão. Isso é agora em 2024. Destaque também para uma síndrome que Nadal tem no pé esquerdo. Isso aqui é uma malformação genética que ele tem. Se chama Síndrome Weissmuller, ou também conhecida como Síndrome de Nadal, ou Lesão de Nadal, algo assim. Ela também é conhecida como pé plano. É basicamente uma malformação genética no pé, lá embaixo do pé, na sola, que basicamente tem uma pequena mudança no equilíbrio da passada, da andada basicamente, provocando mais desgaste na musculatura e na articulação do tornozelo. E isso aliado a uma rotina de um atleta de alto rendimento, acaba piorando muito a inflamação. A Nike, desde o começo da carreira de Nadal, fazia um tênis apropriado, feito sob medida para o pé dele para poder evitar essa lesão. E aí, sabia dessa curiosidade? Um destaque também sobre a lesão do Nadal é que, se você perceber, Nadal ele tem o costume de bater diferente na bola, né? O certo é você fazer a terminação aqui acima do ombro, né? Você bate e joga até aqui acima do ombro. Nadal não, Nadal ele joga o ombro lá pra cima. E ele fazia isso, ele já falou no seu livro, justamente para aliviar um pouco a dor no seu ombro que ele sentia no começo da carreira. Acabou que ele se adaptou tanto que adotou isso pro resto da sua vida. Deu muito certo. Agora deu certo só pra ele, viu? Porque se você tentar em casa, você vai ver que é muito mais difícil do que o normal. Quarto, Djokovic é quase imbatível no Australian Open. Por que isso aqui é uma opinião impopular? Porque todo mundo fala de Nadal e Roland Garros, todo mundo fala de Federer em Wimbledon, mas ninguém fala de Djokovic em Australian Open. Isso talvez seja pelo fato de o Australian Open não ser tão assistido e não ter tanta visibilidade aqui no Brasil, já que é 12 horários de diferença, né, o fuso horário. Então é muito ruim de assistir os jogos. Mas só pra vocês terem uma ideia, Nadal tem 96,5% de vitórias em Roland Garros, número absurdo. Federer tem 88,5% de vitórias em Wimbledon, um absurdo também. Mas Djokovic tem 91,8% de vitórias em Australian Open e ninguém fala disso. Outra coisa também, Nadal tem 14 Roland Garros, Federer tem 8 Wimbledons, 8 troféus, né? E Djokovic tem 10 Australian Open. Números muito parecidos com seus rivais nos seus torneios mais dominantes. Vá por mim, ganhar de Djokovic em Australian Open é uma das tarefas mais difíceis da história do tênis. Uma coisa, a nível de curiosidade, em 2024, quando o Sinner ganhou o Australian Open, que ele ganhou de Djokovic na semifinal, ele conseguiu ganhar de Djokovic sem ceder nenhum breakpoint para ele no Australian Open. Ninguém nunca tinha conseguido ganhar de Djokovic em um Grand Slam sem sequer ceder um breakpoint a ele. Nunca. Sinner foi o primeiro que conseguiu. E se você quer entender por que Sinner foi tão bom no ano passado, eu tenho um vídeo aqui no meu canal explicando o porquê disso. Vai lá dar uma conferida que o vídeo tá bem legal. Quinta, última e mais polêmica. Tá na hora do backhand de uma mão largar o circuito. Calma. Deixa eu explicar. Eu sei que ele é bonito, eu sei que ele é cortês, eu sei que ele é clássico, e tênis é um esporte muito clássico, né? Mas hoje não é mais tão eficiente ter esse golpe no seu arsenal. Por quê? Porque se você quiser bater o backhand de uma mão, você tem que, você tá aqui esperando o saque, né? Você tem que girar a mão para poder devolver. Só que esse tempo de você girar a mão, você perde muito tempo, e o jogo hoje é muito rápido. Então é muito mais rápido você tá aqui, na posição de espera, né? Pegando na continental, você simplesmente gira e bate com as duas mãos. Na dinâmica atual do jogo, que é um jogo que preza muito por agressividade, atletismo e velocidade, não cabe mais, não tem mais espaço para o backhand de uma mão. Literalmente não dá tempo de bater. É por isso que todo mundo que bate backhand de uma mão tem que usar muito slice, mais do que o necessário. Por quê? Porque não dá tempo de fazer a preparação. Federer, por exemplo, usava muito slice. E os de hoje também usam. Lorenzo Musetti, Dimitrov, por aí vai. Claro que existem exceções que, por exemplo, Dimitrov tá agora no top 10 do ranking. Mas assim, são exceções das exceções. Convenhamos que pra maioria não funciona mais. Antes, todas as pessoas do top 10 do ranking batiam backhand de uma mão. Hoje é só uma. Por mim, backhand de uma mão sempre vai ser uma fraqueza. E no tênis, fraquezas existem para serem exploradas pelos seus adversários. É isso. Se você ficou até aqui, espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe o seu like, se inscreva, manda pro teu amigo que gosta de tênis e continue acompanhando o canal, que vem muita coisa boa por aí. Tamo junto.